Pai do Senhor, estamos nessa oportunidade da lição 10. Eu não tive tempo, queria até comentar esse texto muito antes, mas não foi possível, né? Então aqui fala da sutileza quanto à prática da mordomia cristã. E o texto vai dizer que Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. Então a leitura continua, mas vamos comentar aqui, vamos pensar aqui um pouco. Porque tem pessoas que não pagam o dízimo, que não gostam de contribuir, né? E o dízimo não é uma questão de você, não é um pedido do pastor. Nenhum pastor, ele seja fiel ao Senhor ou não, pediu ou ele escreveu. Então está escrito que Deus determinou para a sua obra, é para a obra de Deus. Se alguém está usando para outra coisa, então ele vai se ver com Deus. Mas o dízimo é para a obra do Senhor. E Pedro perguntou a Jesus: Senhor, eu vou ganhar o que com isso? Diz Pedro: aqui 100 vezes mais abençoado. E por fim, a vida eterna. Então, Pedro achava que eu vou ganhar o quê? Falando para o povo de Jesus. Falando do Senhor para o povo. Quem vai pagar o meu salário? Como posso fazer isso? E aí Jesus disse: Pedro, tu vai ser abençoado. Por quê? Porque Deus deixou determinado para a obra dele, que a obra dele cresça. Então ele vai colocar no coração das pessoas, como colocou nos dias de Moisés, né? E o povo vão contribuir. Não é obrigado você contribuir, não. Mas se você participa da igreja e você está vendo que está precisando e você não contribui, é assim, então aí é com você. Você tem que analisar. Você não tem que pagar as coisas que fazem para você. Não, mas eu vou dar. Não, você não está dando nada. Você está devolvendo para que continue, né? E a Bíblia é muito clara em muitas questões de que Deus ele cuida de você. Ele abre porta de emprego, ele te abençoa, ele te dá conhecimento, ele te dá sabedoria em todas as artes e funções para tu ser aquele cara, como se diz assim, inteligente em tudo. Deus te abençoa. Agora você não reconhece. Mas não reconhece para com Deus, mas para com aquilo que você tem no seu coração, que é para as outras coisas que às vezes é desnecessário, você contribui. Agora para com Deus vamos ter esse. Eu para contribuir, eu orei muito ao Senhor. Porque quando eu ia entregar o dízimo, ficava aquele negócio dentro de mim. Por que eu tenho que dar dinheiro? Por quê? Por quê? Depois eu fui pensar, por que eu tenho que pagar por que eu tenho que pagar as outras coisas? Os impostos e tudo que a gente tem, água e luz, por que eu tenho que pagar? Porque alguém já fez para mim. Então se alguém já fez para mim, está aqui, garantido. Então Deus já te deu a vida e a bênção para tu prosperar, né? Agora precisa ser inteligente. Ah, mas é que eu não... Não, você não está pagando dízimo para prosperar. Você está pagando dízimo porque você já é próspero. Se você não tinha, você não tem, como é que você paga? Você tem porque Deus já lhe deu. Então também é preciso ser cuidadoso, bom administrador, mordomia cristã, bom administrador dos seus bens, que não gasta mais do que o que ganha. É isso. E Deus abençoa. Ele vai abençoar você se você só vive endividado. Você ganha 1.000 e gasta 2.000. É culpa de Deus? Não. É culpa sua. Mau administrador. Então não é dizer que o dízimo não é correto. É correto. Vamos meditar aqui. Vamos ver aqui um versículo da palavra de Deus. Eu vou logo aqui direto em Mateus. Mateus 17, 26 e 27 diz assim: Disse-lhe Pedro: dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir,
e abrindo-lhe a boca encontrarás um estarte. Toma-o e dá por mim e por ti. Por que Jesus tinha que pagar imposto? Porque ele disse que se não pagasse o imposto, a lei naquela época ia dizer, perguntar aos discípulos, por que vocês não pagam imposto? Porque até 10 era livre, não pagava imposto não. 11 já pagava, Jesus chamou 12. Então tinha que pagar imposto. Para poder abrir a igreja, tinha que pagar imposto. Para poder ele ser como era para ser, precisava pagar imposto. E Jesus pagou imposto aqui. Ele disse, perguntou a Pedro, de quem cobra imposto os homens? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro disse, cobra dos estranhos, dos filhos não. Aí Jesus foi disse assim, logo os filhos estão livres, que era ele, que era filho do Senhor, dono do mundo. Ele disse, logo eu estou livre. Mas para que não escandalize, vai ao mar, pega o peixe lá e na boca do peixe vai vir algo que vale para pagar por mim e por ti. Paga lá por ele e por você. Dá como imposto. Isso é um exemplo grande para você que acha que não deve pagar porque é do tempo da lei. Mas quem é que hoje não vive a lei ainda? Porque o que está na lei, nós estamos na graça, mas no sentido espiritual. A graça de Cristo, a graça salvadora, a graça redentora, mas a lei continua. Jesus disse assim, eu não vim destruir a lei não, eu vim cumprir. Eu trouxe a graça para você aprender a fazer as coisas para com Deus e não só para com os homens na lei. Mas os códigos civis e toda a obra que estamos aí vivendo no comércio é prática da lei. Não acabou, Jesus não destruiu a lei. Não é que você não esteja na lei, cumprindo a questão lá dos 10 mandamentos, não é? Mas que tudo é para ser cumprido. Como é que você vive a graça sem você cumprir? Como é que você vive a graça de Jesus Cristo se você não olha para os mandamentos? Os mandamentos é a lei. Vivemos todos eles, temos que cumprir todos eles, apesar que a graça foi mais favorável, mas continua nos dando o direito de cumprir todos eles. Então não tem como você correr e dizer que o dízimo não é correto, né? Então vemos aqui que Jesus pagou o dízimo. Jesus pagou o dízimo. Então nós vamos perceber que tem mais um versículo muito lindo aqui, né? Êxodo 35, 5 e 29, né? Êxodo 35, que vai dizer o seguinte. Vai dizer que tomai do que vos tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntário, disposto a tratar, e trará oferta alçada ao Senhor, ouro e cobre. Então nós vemos Moisés naquela época cumprindo aquilo que Deus determinou a Moisés. Lá Malaquias vai dizer, trazei para onde? Para a casa do Senhor. Trazei todos os dias para a casa do tesouro. Se os homens são corruptos, é porque os homens são corruptos. Se são corruptos na igreja, são corruptos na política, são corruptos no casamento, são corruptos nos contratos, são corruptos no comércio. Os homens são corruptos. Aí por que você quer reclamar? Ah, porque o pastor foi corrupto. Porque ele é homem, ele é humano. E ele entrou para fazer o pensamento dele dentro do mundo cristão. Então, como resolver isso? Deus é quem vai resolver tudo isso. Tanto com os homens que não pagam, que também recebem a graça de Deus, não paga nada, mas ganha com aquilo que Deus dá. Você pega a areia que é de Deus e vende. Você pega a madeira que é de Deus e vende. Você pega a água que é de Deus e vende. Então tudo que você faz, está lá o recurso que Deus deu. Na sua inteligência você ganha dinheiro. E por que você não abençoa a obra do Senhor? O texto vai dizer que ele foi abençoado.
né? A dizer que Deus abençoou, bendito do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Porque a areia que tu construi tua casa é de Deus. A madeira que tu coloca em cima é de Deus, a floresta dele. Tudo é dele. O que você faz, o ferro que você usa, está na terra, foi Deus que colocou lá, o ouro, a prata. Então tudo é de Deus. Ela diz que ele é possuidor de tudo, dono da prata e do ouro. O ouro que você está usando na sua aliança pertence a ele. Pertence a ele. Sem ele, você não faria aliança, não teria o motor do seu carro e nem as turbinas do seu avião. Porque a obra, o mundo é dele. Aí você não é grato a ele porque você não é grato, muitas das vezes o seu coração não é grato a nada, você não agradece a ninguém. Então existe aí o momento do homem não ser fiel ao Senhor nos seus dízimos, porque vai ajudar o outro, né? Então eu estou dando dinheiro para o outro. E quando você vai fazer sua feira, por que você faz a feira no mercado? Para enriquecer o dono do mercado. Já pensou nisso? Não, mas é para enriquecer o dono do mercado, não vou comprar não, vou ficar com fome, que é para me dar dinheiro a ele. Porque a mentalidade que você não para pensar nas coisas, já pensou? Você não para pensar, eu não vou pagar minha energia não, a Celp vem e corta. Eu estou dando energia, mas tu pagar. Entendeu? Não é que Deus esteja fazendo isso com você ou vai fazer. Mas acontece que no final você vai ser cobrado pela sua ingratidão, pela sua falta de conhecimento para com a obra de Deus. Aí passa, não, aí você quer dar uma esmola às vezes e obter a salvação. Ou o contrário, você faz uma promessa para São Gonçalo. E aí você paga a promessa. Mata 2 bois, 5 carneiros, 3 perus, 20 galinhas para dar ao povo. Você não fez o voto? Não tem que pagar? Tem que pagar. Aí aqui está escrito. Aqui está escrito. Trazei todos os dias na casa do Senhor, do tesouro. Aí isso aqui não vale para você. Para você ser abençoado, você tem que procurar as entidades pagãs do espiritismo, né? As linhas que são administradores, mas por Lúcifer e não por Deus. Aí isso aqui você não paga, isso aqui não vale para você. A chuva que Deus manda, a bênção que ele dá na lavoura não vale para você. Mas se você fizer um voto a São Gonçalo, vale. Como faziam antigamente, quando faziam os gregos, né? E outros, tinham os seus deuses que abençoavam a terra, que fazia tudo isso. E eles pagavam. Tinha lá suas... Porque tem que construir. Não existe ninguém que constrói, porque eu não pago... Na minha igreja não paga dízimo. Mentira sua. Toda igreja paga dízimo. A não ser que você faça culto no meio da rua. Leva suas cadeiras, você compra, bota suas cadeiras lá, tudo foi você que comprou para dar seu pago. Se você constrói, não, mas nós constrói porque nós se ajuntamos e faz é o dízimo. Você não paga o dízimo, mas você se ajunta e faz. Pode ser? Pode. Tudo é dividido. Termina em quê? O que Moisés fez lá? Diga o povo que traga isso, e o povo trazia. Entendeu? É uma forma de pagar o dízimo. Aqui está a forma voluntária de contribuir ao Senhor. É só entender que a prata do dízimo também está, os 10% também está na Bíblia. Se você não quer contribuir com isso, trazer aquilo, paga o dízimo. O pastor se vira, o administrador se vira com o que ele vai fazer com a obra do Senhor, né? Então ele diz que trazia o povo e Deus entregava quando a reforma do templo Josias, ele pegou o dinheiro e entregava os predeiros e carpinteiros para reformar a casa do Senhor. Agora, quando você é apegado ao seu dinheiro, ou você não sabe que na hora de você contribuir com a obra do Senhor, chega um comichão no seu ouvido. O anjo do mal fica ali, ó, no seu ouvido, para você não entregar, porque é a obra do Senhor. Você não entrega para Deus, mas vai deixar nos ambientes ilícitos e contribui para com a obra de Lúcifer.
Pois há dois senhores, há dois caminhos. Você não contribui para com Deus, mas contribui para com o diabo, querendo ou não. Ou você serve a Deus, ou você é servo do outro. Não tem, não pode servir a dois, ou um é outro. Então você não dá seu dízimo para o Senhor, para abençoar a obra de Deus. Às vezes a pregação de missões fora do Brasil, mas você deixa lá, nos bailinhos e nas festas, para contribuir com a destruição do mundo. Né? Então, se você parar para pensar, acontece isso. Acontece isso. Lembre que você tem sempre você tem um voto nesse mundo para pagar. E você paga seu voto. Paga sua novena, paga seu São Gonçalo, às vezes não sei quantas rodas, e tudo que você faz. Aí você não para pensar que Deus está determinando aqui, ó, para você, o dízimo. É só você entender. Você precisa nesse mundo entender as coisas. Aí você vai, não, porque fulano disse que não paga, não paga, não paga. Aí é com ele. Vá para a Bíblia. O próprio Jesus pagou. Então é esse o meu comentário a respeito do dízimo. Não é uma questão que você tem que... Ah, porque eu tenho que buscar... Está escrito em todos os livros, praticamente, quase. Né? Em muitos livros aqui está escrito sobre pagar o dízimo, sobre contribuir com a obra do Senhor, voluntário. Agora sim, Jesus também disse assim, se você vai entregar a tua oferta e tem alguma coisa contra alguém, Deus não vai receber tua oferta não. Tu vai entregar, Deus não recebe. Porque Deus fala no teu coração. Se tu vai dar, então não dê não, Deus não recebe não. Entendeu? Porque tem que ser voluntário, tem que ser com amor, o reconhecimento de que Deus é o Criador, é o possuidor de todas as coisas. Você não reconhece e muitas vezes fica contrário. Ou pessoas que são contrárias, mas quando você vai participar da associação, ela diz, aqui paga tanto, tem direito a isso, paga isso. Mesmo assim a igreja. Você só participa da igreja se você quiser. Mas no dia de você se cadastrar lá, os que estão lá, que vão ser o presbítero, ser o diácono, vai perguntar a você. Você concorda com isso? Concorda com isso? Concorda com isso? Você vai dizer sim. Então, se você não concorda, diga que não. Que não é obrigado. Não é obrigado. Deus não está obrigando você a fazer. Mas Deus está dizendo, trazer. É voluntário. É por amor. Entendeu? Agora também é por reconhecimento. Você quer um templo bem organizado, bem ornamentado. Então contribua com o dízimo de oferta. Porque ultimamente, agora na questão da sutileza, essa questão, a gente vê pessoas dizendo que não precisa ir ao templo, tem que congregar no meio da rua, né? Alguns sem conhecimento, sem mentalidade, porque isso é falta de mentalidade. Como é que eu vou me reunir com 400 pessoas, 500 pessoas, eu vou ficar no meio da rua, na poeira, não tem um banheiro, não tem nada? Que organização é essa? Não, é em casa mesmo, que em casa, entendeu? Então tudo isso são desconstrução, são sutilezas de mentes distorcidas, né? E como pessoas que escutam a voz maligna e quer trabalhar dentro de um pensamento, quer trazer para aplicar na palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela refuta isso. Né? A prática é antes da lei, a prática do dízimo, e veio para a lei, e continuou, e veio para o Novo Testamento, Jesus pagou, e a gente continua pagando. Paga com amor, porque quer a obra crescer. Né? Então, se algum pastor está rico, aquele outro, para mim, não foi rico com o meu dinheiro, não. Ele foi rico com o dinheiro do povo que contribuiu para ele. E se o povo se deu ilícito, alguém que não tinha conhecimento, é errado, é engano, né? É engano. Mas está escrito aqui na Bíblia. A sua contribuição e o que você pode fazer para a obra do Senhor. Então faça algo pela obra do Senhor e Deus vai te abençoar. Mais ainda, Deus não vai deixar de te abençoar, porque abençoado você já é porque você traz para contribuir. Então
desde que você contribui, porque você já está sendo abençoado. Então que o Senhor nos ajude e possamos a ter mentalidade. Você não precisa só focar aqui na Bíblia para entender. Você precisa focar no geral. Eu preciso contribuir, preciso. Por quê? Porque tem que pagar. Se a gente não pagar, como é que vai dar andamento às coisas? Se não é uma unidade para prosperar, né? E a gente percebe que há muitos versículos e muita história a respeito disso, mas também há muita história contrária. Mas que possamos focar aqui na palavra do Senhor, onde o próprio Jesus pagou o dízimo e onde a gente percebe a prática da época de Moisés e até mesmo antes de Moisés, como que era feito. Então, não tenha medo, contribua para a obra do Senhor e mais abençoado você será.